Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, abordamos um tema fundamental para compreender os bastidores do poder mundial. Os acordos comerciais e políticos entre grandes nações não acontecem por acaso. Existem sempre interesses estratégicos, movimentações económicas e Já falei nisso noutros vídeos, existe sempre interesse de ambas as partes, por isso é que tem que haver acordos. reajustes nas relações internacionais, cujos impactos se fazem sentir em todo o mundo. O que está realmente a acontecer entre os Estados Unidos e a Ucrânia com o recente acordo de minerais críticos? Será este um verdadeiro apoio à Ucrânia, um passo para a reconstrução do país e um reforço da sua economia? E o que se passa entre Trump e Trudeau? Será esta guerra comercial uma necessidade para equilibrar o comércio bilateral ou apenas um reflexo de divergências políticas mais profundas? Oportunidade económica ou dependência? Os norte-americanos apresentam este acordo como uma forma de reduzir a dependência dos minerais estratégicos vindos da China, garantindo que a sua indústria tecnológica e militar tenha acesso a recursos essenciais sem depender de um rival geopolítico. Por outro lado, este acordo representa uma oportunidade para a Ucrânia fortalecer a sua economia, atrair investimento estrangeiro e garantir um fluxo de receitas essencial para a sua recuperação pós-conflito. Esta parceria pode permitir à Ucrânia desenvolver uma indústria mineira moderna e eficiente, criando empregos e impulsionando a economia local. Contudo, levanta-se uma questão essencial: como pode a Ucrânia garantir que este acordo fortalece a sua soberania económica, evitando uma dependência excessiva dos Estados Unidos? Para os Estados Unidos, este acordo representa um passo estratégico na diversificação da sua cadeia de fornecimento de minerais essenciais, reduzindo vulnerabilidades associadas à China. Para a Ucrânia, pode significar um avanço para a estabilidade económica, desde que bem gerido. A atração Para a Ucrânia pode significar tanto o fim da guerra como eles se desenvolverem muito a nível económico, porque o PIB da Ucrânia é muito baixo. O PIB deles é irrisório, é uma piada. de investimento e tecnologia pode criar um novo setor competitivo e abrir portas para futuras parcerias com a Europa. No entanto, o sucesso deste acordo dependerá das cláusulas estabelecidas e da capacidade do governo ucraniano de garantir que os interesses do país sejam protegidos. Este acordo marca um momento importante na relação Estados Unidos da América-Ucrânia, reforçando a presença ocidental na região. Contudo, também levanta questões sobre como a Rússia e a China irão reagir, pois podem encarar esta parceria como uma ameaça aos seus interesses estratégicos. A Ucrânia pode beneficiar deste equilíbrio de forças, utilizando as suas reservas minerais como um ativo para negociar melhores condições com diversos parceiros internacionais. O conflito comercial entre os Estados Unidos e o Canadá é um exemplo clássico de tensões económicas entre parceiros históricos. Trump anunciou tarifas sobre produtos canadenses, justificando a medida com a alegação de que o Canadá não está a fazer o suficiente para controlar o tráfico de fentanil para os Estados Unidos da América. Essa política pode ser vista como parte de uma estratégia Uma coisa certa, de certeza que o Trudeau nem sequer queria saber disso para nada, não afetava a ele, de certeza que ele nem queria saber. protecionista para reforçar a indústria norte-americana. Por outro lado, a resposta do Canadá foi rápida e proporcional, com Trudeau a impor tarifas semelhantes sobre produtos norte-americanos. Esta dinâmica pode ser interpretada como um teste de forças entre os dois países, onde cada lado procura defender os seus interesses comerciais sem comprometer a relação bilateral a longo prazo. A nível socioeconómico, estas medidas podem ter impactos diretos no custo de vida dos consumidores e na competitividade. Isso vai ter impacto, porque tudo o que é tarifas, quem paga é o cliente final, não há outra hipótese. Que ninguém pense que quem paga é a empresa, porque não é. Quem paga todo o tipo de tarifas, que tarifas são impostos, é o cliente final. Que se desengane-se quem pensa o contrário. Das empresas. As tarifas aumentam os custos de importação, que acabam por ser refletidos nos preços finais. Pequenos empresários e agricultores de ambos os países poderão enfrentar dificuldades devido ao aumento das barreiras comerciais. No entanto, esta situação também pode incentivar a produção interna e a inovação, obrigando as indústrias locais a encontrarem alternativas mais eficientes. Esta disputa comercial insere-se num contexto mais amplo de redefinição das relações económicas globais. O Canadá poderá procurar fortalecer laços comerciais com a Europa e a Ásia para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos continuam a demonstrar uma política externa focada em proteger os seus interesses comerciais e reduzir déficits comerciais. Apesar das tensões, a relação entre os dois países tem sido historicamente resiliente e com o tempo, estas divergências poderão ser resolvidas através da negociação. O conflito comercial entre os Estados Unidos e o Canadá é um exemplo clássico de tensões económicas entre parceiros históricos, refletindo as complexidades das relações bilaterais entre duas das economias mais interligadas do mundo.
Trump anunciou tarifas sobre produtos canadenses, justificando a medida com a alegação de que o Canadá não está a fazer o suficiente para controlar o tráfico de fentanil para os Estados Unidos da É certo, o Trump também está a cagar um bocado nas ideias dele, porque pôr tarifas em parceiros comerciais é uma merda do caraças. É uma merda, ele está a fazer uma cagada. Agora, Canadá? O Canadá é um parceiro comercial, não tem nada que impor tarifas. América. Além do argumento da segurança pública, esta política pode ser vista como parte de uma estratégia protecionista mais ampla, alinhada com a visão de Trump de reduzir déficits comerciais e fortalecer a indústria nacional norte-americana. O Canadá, sendo um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos da América, enfrenta desafios significativos com estas novas barreiras tarifárias, especialmente em setores como o agrícola, o automóvel e o de matérias-primas. No entanto, a imposição destas tarifas pode também impulsionar a procura por soluções alternativas, como a diversificação de mercados e o fortalecimento da sua indústria interna. A médio e longo prazo, o conflito pode acabar por resultar em ajustes estratégicos que beneficiem ambos os países, forçando a modernização e a inovação em vários setores produtivos. Assim, embora a tensão inicial gere incerteza, também pode criar oportunidades para um novo equilíbrio comercial entre os dois países. Por outro lado, a resposta do Canadá foi rápida e proporcional, controlou a impor tarifas semelhantes sobre produtos norte-americanos, reforçando a postura de defesa dos interesses comerciais do seu país. Esta medida sinaliza não apenas um ato de reciprocidade, mas também a determinação do Canadá em demonstrar que não aceitará passivamente políticas que considere prejudiciais à sua economia. Além disso, a decisão de Trudeau pode ter o objetivo de obter uma posição de vantagem nas futuras negociações comerciais, forçando os Estados Unidos da América a reconsiderar a abordagem protecionista. Esta dinâmica pode ser interpretada como um teste de forças entre os dois países, onde cada lado procura defender os seus interesses comerciais sem comprometer a relação bilateral a longo prazo. Ao mesmo tempo, Isso é verdade, cada lado quer ter maior preferência a nível comercial, mas não vamos nos esquecer que os Estados Unidos é a maior potência, tem maior poder de negociação, porque eles têm o maior equipamento militar. Ele basta pôr um, uma base, um porta-aviões à beira de um país qualquer, que o país já fica todo cagado de medo. Essa é a realidade. abre um precedente para a possibilidade de novos reajustes nas regras do comércio internacional, podendo até resultar numa renovação dos termos de acordos comerciais existentes, como o Acordo Estados Unidos-México-Canadá. O impacto destas ações não se limitará apenas a um curto espaço de tempo, pois poderá influenciar as relações comerciais entre os dois países durante anos, exigindo estratégias de adaptação e negociações constantes para manter o equilíbrio na parceria económica. A nível socioeconómico, estas medidas podem ter impactos diretos no custo de vida dos consumidores e na competitividade das empresas. As tarifas aumentam os custos de importação, que acabam por ser refletidos nos preços finais, tornando produtos essenciais mais caros para os consumidores. Pequenos empresários e agricultores de ambos os países poderão enfrentar dificuldades devido ao aumento das barreiras comerciais, que podem reduzir a sua. Mas isso também serve, as tarifas também servem para os pequenos produtores venderem as operações para os grandes produtores e tira-se concorrência do mercado. Muitos fazem assim. Capacidade de exportação e limitar a diversificação dos mercados. Por outro lado, esta situação também pode incentivar a produção interna e a inovação, obrigando as indústrias locais a encontrarem alternativas mais eficientes e competitivas. A médio prazo, estas mudanças podem resultar num fortalecimento da indústria nacional, com aumento da capacidade produtiva e maior independência face a fornecedores externos. Além disso, as empresas poderão ser incentivadas a procurar mercados alternativos, promovendo novas relações comerciais e oportunidades de crescimento em regiões que antes não eram prioritárias. Este cenário pode também estimular políticas governamentais voltadas para o incentivo da industrialização e da inovação tecnológica, de forma a reduzir a dependência de importações. Para os consumidores, apesar do impacto inicial no custo de vida, o fortalecimento da indústria local pode trazer benefícios a longo prazo, com o desenvolvimento de cadeias produtivas mais sustentáveis e a criação de novos empregos. Esta disputa comercial insere-se num contexto mais amplo de redefinição das relações económicas globais, onde vários países estão a reavaliar as suas cadeias de fornecimento e a diversificação de parceiros comerciais. O Canadá poderá procurar fortalecer laços comerciais com a Europa e a Ásia para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos da América, explorando novas oportunidades de exportação e investimento em mercados emergentes. Esta mudança poderá impulsionar setores como o tecnológico, energético e agrícola, permitindo que o Canadá desenvolva novas parcerias estratégicas e amplie a sua competitividade global. Por outro lado, os Estados Unidos continuam a demonstrar uma política externa focada em proteger os seus interesses comerciais e reduzir déficits comerciais, ajustando acordos e impondo tarifas quando necessário para favorecer a produção nacional. Essa estratégia
Uma coisa que os Estados Unidos exportam muito é a inflação, que eles imprimem dinheiro e o mundo todo usa o dólar, por isso eles exportam muita inflação. Pode levar a um período de reajuste nas relações comerciais, exigindo diplomacia e negociações para evitar impactos negativos a longo prazo. Apesar das tensões atuais, a relação entre os dois países tem sido historicamente resiliente, caracterizada por fortes laços económicos e políticos. Dado o nível de interdependência entre os Estados Unidos da América e o Canadá, estas divergências poderão ser resolvidas através da diplomacia, da renegociação de tarifas e do estabelecimento de novos acordos comerciais que beneficiem ambas as partes. Conclusão. Se olharmos para o quadro mais amplo, percebemos que as relações internacionais estão em constante adaptação e transformação. A globalização, as mudanças nas políticas económicas e os avanços tecnológicos desempenham papéis fundamentais na redefinição das dinâmicas globais. As decisões tomadas pelos líderes mundiais não só impactam diretamente a economia global, como também criam oportunidades de crescimento, inovação e reestruturação dos mercados. Tensões comerciais, muitas vezes vistas como ameaças à estabilidade económica, podem também servir como catalisadores para a diversificação dos mercados e o reforço da produção local. Países que apostam na inovação e na modernização das suas indústrias podem tornar-se mais competitivos a longo prazo. As disputas tarifárias podem incentivar a adoção de políticas industriais mais eficazes e reduzir a dependência excessiva de determinados mercados. Já os acordos estratégicos Mas a população vai sempre perder com isso, porque vai ter sempre preços mais altos, porque imaginemos, se a Austrália faz bem um produto e esse produto é mais barato na Austrália, por que carga d'água é que eu hei de fazer, comprar esse produto dos Estados Unidos se é mais caro, se eles não são tão produtivos a fazer aquele produto? Isso é macacões que se meteram na cabeça do Trump. Eu não concordo com isso. Se a Austrália é mais produtiva, que seja a Austrália a produzir. É assim que deve ser. como o dos minerais entre Estados Unidos da América e Ucrânia, podem representar um caminho para o desenvolvimento económico sustentável, desde que bem geridos. Estes acordos oferecem oportunidades para investimentos de longo prazo. Agora, a Ucrânia é que tem que aproveitar bem o acordo que vai fazer com os Estados Unidos, porque se o acordo for bom para ambas as partes, a Ucrânia vai ganhar muito com isso, não só na guerra, mas com o resto. Porquê? Porque vai ganhar dinheiro com os minerais que vai vender aos Estados Unidos. Então, agora tudo depende do tipo de acordo que eles assinarem. Promovendo avanços na exploração responsável dos recursos naturais e garantindo uma distribuição equitativa dos benefícios entre todas as partes envolvidas. A capacidade de adaptação e negociação será essencial para que estes acordos se traduzam em progresso real, permitindo que os países desenvolvam setores estratégicos e fortaleçam a sua presença no comércio global. O que podemos aprender com estes casos? Em primeiro lugar, que o comércio internacional e os acordos estratégicos são ferramentas essenciais para o equilíbrio global. Em segundo, que as decisões políticas devem ser analisadas com atenção, pois trazem consigo tanto desafios como oportunidades. E finalmente, que os países que souberem aproveitar Eu sempre disse, enquanto uns choram, outros vestem lenço, há sempre oportunidades. estas mudanças com inteligência e estratégia poderão sair fortalecidos. O que acham destas movimentações políticas e económicas? Representam riscos ou oportunidades? Eu já disse isto num vídeo. Para mim, o que o Trump está a fazer com a Ucrânia, acho que é legítimo, porque eles de entrarem em acordo só é bom para os dois. Porque um vai explorar os minerais, o outro vai ter o armamento que precisa. Acordos em todos os países sempre foi bom. Porque exploram as partes boas de ambos os países. Não é pensar, ai, está a morrer gente, ele só tinha que dar o armamento. Não, porque ele tem que levar alguma vantagem com isso. Como a Ucrânia está a levar vantagem. A Ucrânia até agora só ganhou com a guerra, porque só teve armamento e não teve que dar nada em troca, só ganhou. E eles querem mais guerra, não querem ter acordos de paz. Essa é a realidade. O resumo é esse, é que acordos são bons para ambos os países.